beleza, Charles Baudelaire. sou mais bela, ó mortais, que um sonho de granito. E meu seio, onde vem cada um gemer de dor, foi feito para o poeta inspirar o amor. Semelhante à matéria, isto é, mudo e infinito. Reino no azul como uma esfinge singular. Meu coração é neve e ao mesmo tempo arminho. Odeio o que se move e faz o desalinho. E não sei o que é rir e nem sei o que é chorar. Os poetas, antes as minhas grandes atitudes, que aos monumentos mais altivos emprestei, consumirão o ser nos estudos mais rudes. Pois para esses servis amantes reservei um puro espelho que é a mais bela realidade. Meu olhar, largo olhar de eterna claridade. Olá, professores e gestores. Eu sou a professora Rosemary França e este vídeo é uma iniciativa da equipe de língua portuguesa do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Esse vídeo também é uma tentativa de alcançar todas as escolas cujos segmentos sejam ensino fundamental anos finais e ensino médio. Agradeço desde já a colaboração e o empenho da nossa PCNP de Tecnologia, a professora Juliana. Agradeço também o apoio da nossa diretora de núcleo pedagógico, a professora Marta. Olá, eu sou a Valéria e um dos objetivos deste vídeo é desenvolver junto às equipes de todas essas escolas uma reflexão importante a respeito do momento do planejamento 2014. Olá, eu sou a professora Rosiane e um outro objetivo do nosso encontro é auxiliá-los na análise de desenvolvimento das sequências didáticas da produção textual da avaliação de aprendizagem em processo. Bom, em conformidade com as orientações para o Planejamento Escolar 2014, o documento enviado pela Secretaria da Educação, nós solicitamos que sejam levados em conta alguns aspectos muito importantes no momento de planejamento. Um deles, desenvolver uma reflexão em equipe sobre os resultados alcançados no ano de 2013. Nós temos sempre que pensar em partir das questões anteriores, né, o que deu certo, vamos continuar, vamos investir, o que deu errado, a gente precisa repensar. Pensar nos passos a serem dados pela equipe escolar em 2014, no que concerne ações integradoras, como projetos, que nasçam da necessidade da escola e do desejo dos envolvidos, sobretudo dos alunos. Não é? Nós costumamos pensar nos desejos nossos quando nós nos reunimos, mas e as necessidades, de fato, os desejos dos alunos? Pensar sobre o estudo da língua materna sob uma perspectiva das práticas sociais, experiências e necessidades de vida em sociedade e interação humana. Não pensar na língua como morta, pensar na língua viva, que está circulando na sociedade. A escola deve criar condições que favoreçam o trabalho com as diferentes linguagens. Também não podemos pensar só no plano da linguagem escrita, língua portuguesa escrita, não. Temos que pensar em pintura, em escultura, dialogando com as artes. Usar as tecnologias de comunicação e informação. Nós estamos aqui fazendo essa tentativa justamente por causa da importância que o recurso tecnológico tem hoje em dia na sociedade. Nós não podemos descartar, temos que cada vez mais utilizar. Explorar os espaços e recursos que a escola tem. Destacando-se no caso das escolas que tem sala de leitura, fazer o máximo possível, o melhor uso possível desse espaço e trabalhar integrado com o professor da sala de leitura, que é um agente muito importante. Nós sabemos que não são todas as escolas que possuem o professor da sala de leitura, mas aquelas que têm, os professores de língua portuguesa trabalham integrados com esse profissional. Tá? Será um trabalho muito favorável ao aluno. E nos demais casos, quando não há esse profissional, mesmo quando não há sala de leitura, nós temos os livros. Livros, sem dúvida, todas as escolas têm. Nós temos revistas, não é? E livro pode ser lido no pátio, na sala de aula, em qualquer lugar, desde que seja lido. Tá? Tratar as linguagens como formas de acesso e informações culturais de todos os povos. Essa questão da integração, né, das diferenças. Integrar as diferentes formas também de comunicação e constituição dos sentidos. Então nós vamos pensar, como eu tinha falado, na linguagem oral, na escrita, na iconográfica, na sonora, na corporal, exploração de linguagens. Destacar a importância do professor como mediador dos processos de construção de conhecimento. E frente a essa relevância,
levá-lo a refletir sobre suas práticas metodológicas. Estamos falando aqui diretamente com os professores de língua portuguesa, também com os coordenadores, gestores. Os coordenadores e gestores valorizarem esse trabalho de mediação que o professor faz, que é tão importante, e o professor pensar, eu sou importante, então tem que constantemente refletir que o meu papel resulta em alguma coisa, em alguma diferença para o meu aluno. Então tem que ser um processo contínuo de pensar nesse sentido. Levar em consideração a linguagem oral e a leitura, além da observação sobre a escrita do aluno e da análise linguística, que comumente se faz, né? Acaba se priorizando essa questão do registro e das classificações gramaticais. Nós sabemos que pelo currículo não é isso que ocorre. Contudo, nós não podemos nem descartar essa questão e nem as outras, né? Nós temos que trabalhar todos os aspectos, leitura, oralidade, sim, as questões gramaticais e o registro, nenhuma em detrimento da outra, tá? Elaborar os planos de ensino, sabemos que vocês estão reunidos para isso. E o foco sempre no currículo, nas necessidades reais das turmas, observando o resultado da avaliação da aprendizagem em processo. Por isso que estamos tão preocupados, né, no sentido de vocês fazerem uma boa aplicação da avaliação da aprendizagem em processo, porque será um instrumento que vai favorecer bastante a reflexão sobre as necessidades dos alunos. Pensar nas expectativas de aprendizagem para a série ano, em consonância com a proposta pedagógica e os projetos da equipe escolar. O projeto da escola tem que dialogar com os planos de cada professor, né? Não são coisas estanques, elas têm que estar todas integradas. Nós salientamos ainda que esse ano é ano de Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, um projeto em parceria da Fundação Itaú Social e do Ministério da Educação com a coordenadoria do CENPEC, tá? Que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Ao realizar essa inscrição para a Olimpíada, que nós esperamos que todos vocês participem, o professor também pode se cadastrar no portal da Olimpíada do Escrevendo o Futuro, e aí ele vai ter acesso a todo aquele material, aquele kit exclusivo, com os cadernos virtuais, os livros de orientação, os CDs, desenvolvidos especialmente para esse programa. Nós já sabemos que algumas escolas que já participaram outros anos da Olimpíada da Língua Portuguesa possuem esse material, então já estão em vantagem, mas mesmo que você não tenha um material físico, você vai ter no portal e depois você também poderá recebê-lo fisicamente. Esses cadernos, eles têm oficinas interessantíssimas para serem trabalhadas com os alunos, por isso nós pedimos que vocês já pensem nesse momento do planejamento em utilizar esse material, em realizar essas oficinas. As inscrições estão sendo feitas pelo site, né, escrevendo o futuro.org.br, e é fundamental que vocês levem em consideração que usar esses materiais vai desenvolver muito a aprendizagem dos alunos, tá? Também tem duas propostas que nós vamos destacar. A Secretaria já deixou no seu calendário, a Secretaria da Educação, que esse ano nós teremos videoconferências com o tema Leitura e seus segredos e outra série Mediação em Linguagem. Elas também têm que ser pensadas nos trabalhos ao longo do ano. E por fim, vamos fazer algumas solicitações diretamente aos professores de língua portuguesa, né? O engajamento nas atividades realizadas no âmbito aqui da Diretoria de Ensino de Mauá, participando das orientações técnicas, nos sugerindo trabalhos, participando dos cursos, das atividades culturais que nós queremos desenvolver, lembrando que os professores de língua portuguesa Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra formam uma equipe. Assim como nós temos uma equipe na escola, nós temos uma equipe de professores de língua portuguesa. E essa equipe, ela tem que construir, sim, através da interação e da participação ativa dos seus membros, um trabalho muito legal, muito bacana, dá pra gente fazer uma equipe de verdade, um time, que nem a gente fala, né? E não simplesmente ficar estanque, cada um na sua escola. A gente pode aprender muito com o outro, então o convite é esse. E aí pedimos que vocês não esqueçam de preencher o cadastro nos links que nós vamos colocar na tela, para que a gente possa ter o contato com todos vocês direto. E os nossos canais de comunicação também, como estão aparecendo na tela, são o link do site da Diretoria de Ensino de Língua Portuguesa, o blog
timelinguaportuguesamauá.blogspot.com.br. O nosso e-mail para contato também está aparecendo, gêneromauá@gmail.com, e o nosso telefone. Professores, nós vamos convidá-los a pegar os materiais para estudar conosco as recomendações pedagógicas para avaliação das provas de produção de texto da AP. Olá! Nesse momento, vamos fazer uma reflexão sobre a avaliação em processo. Qual é o objetivo principal da avaliação em processo? É levar os professores a realizar inferências com relação aos acertos e também buscar sanar as dificuldades que levaram a possíveis erros. Como o próprio nome já diz, esse tipo de avaliação leva em conta a observação sobre todos os procedimentos, ou seja, os caminhos trilhados até o aluno conseguir chegar ao produto final, não sendo possível apenas uma mera aplicação dessa prova. Aí está a importância de se compreender bem e aplicar o passo a passo das recomendações pedagógicas sobre a aplicação dessas provas e principalmente da produção textual. Antigamente, era muito comum o professor chegar diante da sala e anunciar que aquela aula seria uma aula de redação. Ele oferecia ao aluno um tema, uma folha de papel e pedia que desenvolvesse um texto, o qual muitas vezes nem o gênero era esclarecido. Hoje, sabemos que é extremamente importante o desenvolvimento de uma sequência de atividades que antecedam a produção textual, assim como se apresenta na avaliação da aprendizagem em processo na questão da produção textual. Não é possível, em apenas uma aula, o professor aplicar esse tipo de avaliação. Em todas as séries, a produção textual ela é antecedida por uma série de atividades pedagógicas específicas para a produção de texto. Lá, para o 6º ano, o gênero solicitado é o conto. É importante observar que os alunos eles vêm de uma dinâmica diferenciada, pois estavam em outro ciclo. Uma leitura dramatizada da história fará com que eles prestem muito mais atenção. A sequência de atividades será a partir do conto A Noite das Bruxas, uma história que faz parte do livro Lá Vem História, de Heloísa Prieto. Essa sequência será dividida em 3 etapas. Vale a pena lembrar que uma aula apenas não é o suficiente. Na primeira etapa, somente o professor deverá ter o texto impresso. Ele fará a leitura na íntegra, a fim de assegurar que seus alunos se apropriem dos principais acontecimentos do conto, da sequência desses fatos e da linguagem utilizada. Caso necessário, o texto poderá ser lido mais de uma vez. Então, solicitará a seus alunos que contem oralmente a história, podendo intervir sempre que necessário. Na segunda etapa, após o recontar da história, o professor orientará seus alunos a reproduzirem por escrito essa história. Sugere-se também a retomada dos pontos principais, apresentando os elementos da narrativa a partir dos seguintes tópicos: quem são as personagens, onde se passa a história, o que aconteceu, ou seja, uma sequência dos acontecimentos. Nessa etapa, é aconselhável não fazer intervenções. E por fim, na terceira etapa, o professor fará a leitura das recomendações que constam no caderno de prova do aluno, para que não reste nenhuma dúvida a respeito desta produção textual. Agora, para o 7º ano, o gênero solicitado é um relato de experiência vivida. Para isso, utilizaremos um texto da autora Tatiana Belink e uma transcrição de um depoimento do jogador Pelé. Você também poderá ler para seus alunos os textos complementares no Saiba Mais, proporcionando a ampliação de conhecimentos a respeito dessas personalidades. Para o desenvolvimento da atividade, sugere-se que o professor oriente o trabalho de leitura e de execução dos exercícios, cujo objetivo será a produção de um relato de experiência a partir do tema sugerido. A proposta está dividida em 3 etapas e pode ser aplicada em 2 ou mais aulas, conforme as necessidades apresentadas pela turma. Na primeira etapa, o texto Transplante de Menina. A autora relata um acontecimento de sua vida e aproveita para desenvolver a analogia entre os costumes de sua terra natal e o Brasil. É importante que vocês, professores, peçam para que seus alunos pesquisem sobre esta cidade para que eles possam se localizar. Após a leitura desse texto,
os alunos responderão a 4 perguntas referente ao mesmo. Na segunda etapa, então, farão a leitura de um depoimento do jogador Pelé, o qual faz um breve relato sobre a importância da educação. E depois, na terceira etapa, para que os alunos possam ampliar conhecimentos sobre o gênero relato, o professor fará alguns questionamentos referentes aos textos 1 e 2, a fim de que encontrem alguma semelhança entre esses textos que foram lidos. Quanto ao foco narrativo, se o narrador participa dos fatos, os fatos relatados são significativos para o narrador, quais são os tempos verbais que ele utilizou, e então o aluno, com base nas leituras dos textos, ele dará início à sua produção textual. Esse relato ele também poderá ser publicado no blog da sala e futuramente compor um diário de memórias do 7º ano. Não se esqueça, professor, de fazer as recomendações para a produção textual. Agora, a professora Valéria apresentará a sequência didática do 8º ano. A sequência didática para a produção textual do 8º ano solicita que se produza uma notícia, tá, dentro da tipologia do relatar. A partir do quê? De um diálogo entre o gênero, a própria notícia, e uma receita. Essa receita, vocês vão perceber que é curioso que é proposta a leitura de uma receita diferente, de uma receita poética. Bom, primeiro, o professor vai mediar o trabalho de leitura com execução de exercícios e vai utilizar várias estratégias de leitura para depois, só ao final, ter a produção escrita realmente. Então, o gênero notícia, que é veiculado em vários meios de comunicação, ele vai ser explorado, né, toda a estrutura, primeiramente, para depois a gente poder pensar na alimentação temática e aí partir para a escrita do aluno. Então, quanto à estrutura, nós temos na prova um texto Expo Gatos 2013, acontece neste final de semana em São Vicente. Esse é o título da notícia. Depois vem o lead. O que é o lead, né? O resumo dessa matéria que vem embaixo do título. Então, tradicional evento terá competição do maior gato do Brasil e o menor bichano do mundo, né? Vai falar desses 2 tipos de animais. Bom, o que o professor vai fazer? Ele vai começar a explorar passo a passo essa estrutura da notícia, perguntando para o aluno. Ele não vai dizer assim, que nem eu estou dizendo já para vocês, né? Qual é o título? Ele vai perguntando. Qual que é o lead? De que trata essa notícia, desse evento do Expo Gatos? A quem se destina? Qual que é o público leitor que gosta de ler esse tipo de notícia? Onde aconteceu? Ou no caso, como é uma notícia, mas também está indicando que vai acontecer esse evento, onde acontecerá? Quando aconteceu, quando acontecerá esse evento e por quê? Na hora do porquê, nós vamos pensar ali no último parágrafo da notícia. Nós temos a questão de que a Expo Gatos pretende aproximar as pessoas dos gatos e ajudar a quebrar alguns mitos. Então, a notícia ela tem o objetivo de apresentar que o evento vai acontecer. Agora, a Expo Gatos ela também tem um objetivo que é de mostrar essa aproximação entre seres humanos e animais, estimular, né, perceber que isso é bom. Esse é o link para a gente trabalhar também o poema. E o poema é receita de entender a alma de um gato. Como é que o ser humano entende a alma de um gato? Ponha o seu gato no colo, mergulhe em seus olhos oblíquos e, como se fossem veleiros, solte o corpo inteiro, navegue em seus mistérios. O gato tem fama de ser um bichano misterioso, né? E algumas pessoas nem gostam de se aproximar, tem até superstição envolvida, né? Mas, se você relacionar com uma proposta que diz com o último parágrafo da notícia, você vai perceber que a ideia é essa, né? Aproximar seres humanos dos animais. Então, depois que você desenvolve todo o estudo da estrutura da notícia, você vai para o poema, que já tem uma linguagem fora, né? Diferente da que será tratada pelo aluno na produção textual, mas tem uma alimentação temática, sim. Tá? E aí você trata com ele sobre o texto, também explora a receita, e vai para uma outra etapa que já é da produção de texto em si. Então você relê os 2 textos e as atividades que realizaram e aí produz a notícia jornalística a partir do seguinte fato. Então, o gato Singapura, resgatando lá da notícia que ele leu na prova,
principal atração da notícia desaparece durante a Expo Gatos 2013. Então você vai incentivar o seu aluno a pensar assim, e se esse gato sumisse? O que aconteceria? Então a sua notícia tem que conter alguns fatos. Quais são? Tem que ter a descrição do gato primeiramente, depois falar de quando ele sumiu, quando ele foi visto pela última vez, e a informação de que esses organizadores do evento vão oferecer uma recompensa para quem encontrá-lo. O aluno vai saber que esses itens têm que constar no texto dele. Então ele já tem estrutura, ele já tem alimentação temática, ele já tem o passo a passo da notícia. O que vai precisar, né? Que ele monte o rascunho, que ele organize o texto dele. E nesse momento de montar o rascunho, ele ainda pode, sim, deve, né, fazer a revisão, pensando também nas questões ortográficas, nas questões mesmo da escrita, da coesão, da coerência. Depois ele vai finalizar essa prova passando a limpo. No caderno de provas, né, no caso, na folha que ele vai entregar para o professor. Então é muito importante que o professor pense que a avaliação em processo não é você dizer assim, é uma avaliação, mas eu vou explicar todo passo a passo para o aluno, eu vou ficar trabalhando com ele várias vezes a estrutura e tudo mais para depois ele produzir. Claro que ainda vai aparecer nessa produção final alguma dificuldade que ele ainda tem. Se ele ainda não compreendeu, não assimilou o gênero 100%, ou se ele ainda tem dificuldades de escrita, de ortografia, de pontuação, as dificuldades que ele tiver ainda vão aparecer. Minimizadas por quê? Porque foram trabalhadas. Só que você tem que fazer, professor, também ao longo de todo o processo, anotações. Quando você pergunta para o aluno, quando você faz esse trabalho de leitura na sala de aula, observando todo o contexto ali, você vai percebendo o que a sua turma está tendo dificuldade, que você está tendo que guiar. E vai fazendo anotação porque você avalia o processo inteiro. E a partir dessa avaliação do processo é que você vai depois fazer um roteiro que oriente as suas ações. Posteriormente, a avaliação e a correção do produto final. Tá? Para a correção do produto final, nós temos aqui uma grade com critérios para avaliação de produção escrita sugerida. Olhou o produto final, observou ainda aquela questão de erros ortográficos, de pontuação, mas e a alimentação temática, né? E a estrutura? O aluno assimilou? Esses itens são muito importantes, como nós sabemos, até em relação ao SAESP. Então, pensar na avaliação em processo é pensar nisso, é observar todos os procedimentos da prova para conseguir depois fazer um bom trabalho e sanar essas dificuldades dos alunos. Agora a Rose França vai falar com vocês a respeito das sequências didáticas de produção de texto do 9º ano e do ensino médio, que são textos de opinião. Muito bem, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da proposta pedagógica para a produção textual para o 9º ano e para as pré-séries do ensino médio. Retomando o que as professoras que me antecederam já disseram, cada etapa deve ser desenvolvida com os alunos a fim de que ele tenha condições de escrever o seu texto. Então, o professor deve seguir obrigatoriamente passo a passo com o aluno, a fim de que ele chegue à construção solicitada do gênero em questão. Falando de gênero, conforme Dolce-Neuli, não é possível classificar o gênero de maneira absoluta em um agrupamento específico, considerando a tipologia na qual possa se enquadrar. E com base nessa concepção, nós vamos desenvolver uma série de atividades com os alunos do 9º ano, a fim de que ele possa chegar ao texto de opinião a partir da leitura e da análise de outros gêneros. Então, a proposta faz com que o aluno retome o contato com o texto de caráter prescritivo, no qual podemos observar o fenômeno do hibridismo. O texto, o primeiro texto, ele se chama Receita de Pipa. Vocês vão observar lá que ele tem todo o caráter de uma receita, porém, nós sabemos que é como se fosse um manual de instrução. Como fazer uma pipa, como brincar com a pipa, como empinar a pipa, tudo bem? A partir daí, nós temos um outro texto sugerido, que é a brincadeira que pode terminar em tragédia. Vocês vão perceber que é um texto publicitário, acompanhado de algumas imagens, e que, na verdade, é um texto de advertência. O que podemos perceber com a escolha desses dois textos? No primeiro texto,
a brincadeira de soltar pipa, ela é tratada como algo assim muito suave, muito lúdico, uma coisa infantil mesmo, tá? Já no segundo texto, nós vamos perceber que é um texto de advertência e que mostra para alguns perigos que uma brincadeira tão inocente possa vir causar. Então, nós percebemos que nós temos aí já a questão do a favor e do contra. Então, já é um ensaio, o texto de opinião, na verdade, é um ensaio para que o aluno do 9º ano chegue realmente no primeiro ano, durante todo o ensino médio, a construir o artigo de opinião propriamente dito. Na etapa 3, o professor, juntamente com seus alunos, vão refletir sobre algumas questões. Por exemplo, empinar pipas é só brincadeira para meninos? O que os alunos acham disso? Afinal, por que se usa cerol nas linhas de pipas? Então, o professor irá orientar os alunos a desenvolver pesquisas sobre essas duas questões, para que ele também se alimente tematicamente sobre essas questões e possa construir com propriedade o seu texto de opinião. Falando em texto de opinião, por que será que hoje está tão solicitado para o jovem, para o adolescente, esse gênero texto de opinião? Nós sabemos que a escola não pode prescindir do seu papel de formar cidadão. Dessa maneira, trabalhar os textos de opinião é treinar o jovem para a conquista da cidadania. A argumentação que exige nesses textos de opinião e que se requer nesses textos obriga o educando a expor suas necessidades, os seus direitos e faz com que ele argumente para a apropriação desses direitos. Então, nós vemos aí que o gênero do texto de opinião e do artigo de opinião são gêneros específicos e gêneros importantes para a conquista da cidadania. Muito bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre as propostas para o ensino médio. Nós vamos perceber que nos 3 anos do ensino médio nós vamos trabalhar o artigo de opinião. E vamos perceber também uma coisa curiosa, que os 3 textos eles vão tratar da questão da mídia na vida do cidadão comum. A influência das redes sociais, a influência e o poder da internet na vida do cidadão comum. Tá? No primeiro texto, nós vamos, na primeira proposta, a proposta do primeiro ano, ela nos remete à seguinte questão, para a leitura do primeiro texto, que é educar para o correto uso das mídias sociais. Então, nós sabemos que toda tecnologia, para ser bem usada e ser usada com eficácia e em prol da construção da sociedade, precisa haver uma educação das pessoas para isso, não é verdade? Então, vocês vão discutir com os seus alunos a respeito dessa questão. No texto 2, nós vamos ter um monitoramento dos pais na internet e isso seria invasão de privacidade? Será que o pai tomar conta ou ter conhecimento de tudo aquilo que o filho acessa na internet é uma invasão de privacidade? É uma boa questão para que o professor discuta com os seus alunos, não é verdade? Para o segundo ano, nós temos a seguinte proposta. É uma proposta voltada para a questão da espionagem e da invasão mesmo da privacidade do cidadão comum. O primeiro texto é relativo à questão da espionagem nos Estados Unidos, né? Então, o título do texto é o seguinte: Congresso dos Estados Unidos critica espionagem. Então, foi largamente veiculada em todas as mídias aquela questão de que o governo americano estava espionando todo mundo, inclusive os governos de outros países, não é verdade? Então, nós temos que discutir também essa questão com os nossos alunos do segundo ano. O segundo texto, para o segundo ano, é um texto escrito pelo Clóvis Rossi e o título é o seguinte: Não me espione, eu entrego. Então, ele vai descrever que uma certa feita, ele chegou a uma loja para fazer uma compra e, curiosamente, quando ele entregou o documento para a pessoa, o seu cartão para pagar a conta, a pessoa que o atendeu, ela já tinha no sistema todos os seus dados.
Então ele se sentiu assim invadido na sua privacidade. Então é importante discutir com os alunos também essa questão, até que ponto nós temos preservada a nossa privacidade. E o terceiro texto é O Futuro Está no Céu, do Stephen Powell, do The Guardian. Então o texto diz o seguinte: cientistas apontam novos usos para os drones, veículos aéreos não tripulados famosos pela função militar. Então nós sabemos que esses veículos, anteriormente usados só para ações militares, hoje eles são usados para investigar e para espionar pessoas comuns. Essa questão trabalhada no segundo ano, ela me remete a uma questão, a um livro, né, a um livro do George Orwell, que eu li lá na década de 80, e que dizia sobre essa questão da invasão de privacidade. O livro era 1984, é bem provável que muitos já conheçam, e ele relatava a questão da existência de um grande irmão, que era uma câmera instalada em todas as casas e que espionava todas as pessoas. Então vocês percebem o quanto é curioso, o quanto é instigante esse assunto, e principalmente quando ele é trabalhado com eficácia com os alunos do ensino médio, porque eles gostam disso. Muito bem? Para o terceiro ano, nós vamos trabalhar especificamente a questão das redes sociais. As redes sociais e as relações interpessoais é o tema solicitado. No texto 1, nós temos um texto jornalístico que diz o seguinte: jovens dizem que redes sociais atrapalham o namoro. E uma pesquisa mostra que 44% dos jovens brasileiros comprometidos acham que as mídias prejudicam o seu relacionamento. Nós vamos ter ainda o texto 2, que é o uso de redes sociais no trabalho pode aumentar a produtividade. Então nós temos aí dois textos importantes, discutindo a questão e a influência das redes sociais no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e também no nosso trabalho. Né? Vocês vão perceber que no primeiro texto é a influência das redes sociais na vida pessoal, na vida privada. O segundo texto, ele vai trabalhar a influência das redes sociais na questão profissional, na questão do trabalho. Antes de nós concluirmos, é preciso lembrar alguns pontos. Ao construir a argumentação, o aluno precisa ter informação que ele tem que ser claro, né, sobre o assunto que está sendo tratado. Ele precisa buscar o que já foi dito ou escrito a esse respeito. O autor deve, além de apresentar a sua opinião, contextualizá-la historicamente, incorporar ao seu texto outras vozes, outros pontos de vista, manifestados publicamente. Reproduzimos aqui também um roteiro de análise adaptado, cuja base se encontra no caderno do professor Pontos de Vista da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, aquele material que você trabalhou para participar da Olimpíada de Língua Portuguesa, ele pode ser retomado para auxiliar no seu trabalho com essa proposta de produção textual. Tudo bem? Algumas questões o aluno deve fazer assim que ele construir o seu texto. O texto que ele construiu, que é um artigo de opinião, ele parte de uma questão polêmica. Ele colocou o leitor a par das questões que envolvem o tema, assumiu uma posição em relação a esse tema, levou em consideração os pontos de vista de outros autores para construir os seus argumentos, utilizou expressões para anunciar a conclusão, tais como então, assim, portanto, concluiu o texto reforçando a sua posição, verificou se a pontuação está correta, corrigiu os erros de ortografia. Os artigos de opinião são textos em que predominam as sequências argumentativas, muito comuns no nosso cotidiano. Então, o nosso aluno precisa saber que, ao construir um texto de opinião, ele está treinando para o seu exercício de cidadania. Ele está treinando para argumentar sobre aquilo que ele precisa, para requerer sobre os seus direitos, para reivindicar sobre as questões que lhe fazem falta. Então, o artigo de opinião é, acima de tudo, um texto de cunho social. Muito bem, agradecemos e pedimos desculpas
pelas nossas falhas, porque esse foi o nosso primeiro vídeo, o primeiro vídeo da nossa equipe. Nós o fizemos com a intenção de alcançar as 75 escolas de segmentos ensino fundamental, anos finais, e de ensino médio. Então, agradecemos e desejamos a vocês um bom 2014, de muito trabalho, muita criatividade, e estamos à disposição para qualquer eventualidade.